bom dia ou boa tarde, não sei que horas vocês vão ver esse vídeo, achei na parte, não sei mais. Não sabemos. Mas enfim, bom dia ou boa tarde. Estamos aqui cumprindo, né, com o nosso prometido em colaborar com o vídeo para a Jornada do Conhecimento, que ano passado foi um sucesso, foi uma realização do Núcleo da Mulher Empresária, da ACIF, e hoje, por conta de tudo que a gente está vivendo, estamos fazendo esse evento hoje online, para que com certeza várias pessoas possam participar com a gente dessa jornada. Bom, estamos aqui, eu e querida Luciana Boing. Isso, Luciana Boing, acertou. Viu? Minha querida colega, psicóloga, ela vai falar um pouquinho dela, que eu acho que é muito mais fácil a gente falar de si do que do outro, né? Sim. Nesse sentido. Então eu vou passar a bola pra Lu, e aí depois eu me apresento e a gente vai bater um papo aqui. Eu vou bater um papo com ela, tá? Então não vou ficar olhando toda hora. Isso, então tá. Eu também vou bater papo com ela, também não vou bater, né, olhar toda hora. Dá uma olhadinha pra saber que vocês estão aqui nos assistindo. Isso. Então, eu sou Luciana Boing, sou psicóloga, trabalho com traumas, basicamente meu trabalho é com isso, e utilizo abordagens de terapias de reprocessamento cerebral para fazer esse trabalho. Basicamente, se chamam EMDR e Brain Spotting. São terapias reconhecidas mundialmente. Uma delas, o EMDR, é reconhecido pela OMS como uma das terapias que podem curar o transtorno do estresse pós-traumático. Então é com isso que eu trabalho, basicamente. Sou psicóloga clínica, tenho 20 anos de experiência nessa área e com as terapias de reprocessamento, menos tempo. Estou trabalhando mais ou menos há uns 6 anos com isso. Juntando a minha experiência anterior, né, da clínica, e agora com as terapias de reprocessamento cerebral. E a Mitra, por favor. Que linda. Mitra. Bom, meu nome já é assim super diferente. Mitra é um nome persa, significa deusa da luz. Que lindo. Preciso fazer jus a esse significado. Tento com todas as minhas forças, de verdade. E eu entrei no mundo psi, né, pelas crianças autistas, olha que lindo. Né? Então, minha primeira graduação foi em fonoaudiologia, a qual eu tenho muito orgulho, mas hoje, cada vez mais, a clínica psi toma conta da minha vida. E eu tô deixando, né? Deixa eu tomar. É a história do fluxo, de seguir o fluxo. Então, é uma longa jornada aí. Eu comecei meu primeiro processo de análise para poder me tornar psicanalista, que é um dos tripés, né, da formação do analista. Eu tinha 18 anos, né? Hoje eu tô quase com 37. Então, de divã aí, eu tô há um tempo, né? Já troquei de alguns psicanalistas, faz parte. E hoje tô no meu sexto processo de análise. E tô aqui, gente, bancando o meu desejo mesmo, furando meu narcisismo, né? Porque lancei finalmente o meu canal no YouTube, o Conecta Comigo, vai lá conectar. Vai lá, vale a pena. Eu já fui. O pessoal da CIF, as meninas são incríveis, né? E aí a gente, conversando, a gente decidiu trocar a bola das psis aí. Isso. Né? Então, juntando, são 40 anos de experiência. Ah, é verdade. 20 teu e 20 meus. Nossa, uau. Legal, né? Que lindo. 40 anos. Vamos lá, então? Bora lá. Bora falar, então, sobre as primeiras marcas As marcas psíquicas da primeira infância. As marcas psíquicas da primeira infância. Isso, as primeiras marcas. E, rapidamente, eu vou falar a historinha desse tema. Eu conversei com a Mitra, quando ela me convidou, ou eu convidei ela, a gente já não lembra mais, eu pensei, nossa, o que a gente pode fazer para juntar a experiência da Mitra com a psicanálise, com a minha experiência com as terapias de reprocessamento cerebral. E eu fiquei tentando encontrar, assim, um denominador comum entre essas duas ciências, essas duas formas de trabalhar. E a primeira coisa que veio para mim foi a infância. Porque tanto na psicanálise, como nas terapias de reprocessamento, na cura do trauma, esse é o período mais importante da vida do sujeito. Né? Claro. É imprescindível, assim, né? Pessoal, a gente tem dito, tanto eu quanto a Luciana e outros profissionais, que não importa muito que linha que você segue, qual teoria que você estuda e acredita. No fundo, todo mundo que põe o pé na psi são sujeitos que estão angustiados primeiro em resolver as suas próprias questões. Sim. Eu acho que passa muito por isso. E que a partir dessa solução inicial possamos contribuir e colaborar e acolher histórias e vidas e pessoas. Isso, outras pessoas, né? Que aliás vai ser o tema da nossa live.
Exatamente. E o tema da nossa live. A gente tá gravando aqui hoje, eu nem sei quando é que vai ser a live, mas a live pode ser depois, né, Lu? Pode ser depois. Já que a gente... Já se preparem então, porque daqui nós vamos pra live, vai ser Exato. a continuação. E a nossa live vai ser exatamente sobre isso, abordagens psis. Isso, exatamente. Mas aí volta, porque a Mitra tem mania de viajar, eu vou... Então, vamos lá, vou te chamar. Vou na Associação Livre e vou, né? Deixa eu te contar uma coisa, Mitra, que me passou pela cabeça e que eu pensei assim, eu vou contar esse causo, porque eu acho que tem a ver com esse assunto que a gente tá conversando. Quando meu filho mais velho era criança, eu levei ele pra escola, ele tinha 3 anos. Primeira escola que ele foi. Que foi a escola que depois ele ficou o resto do tempo dele, até o 9º ano. E eu lembro que quando eu coloquei ele na escola, um belo dia alguém me perguntou quanto eu pagava a mensalidade. E quando eu falei o preço, era uma escola particular, uma escola legal, a pessoa fala assim, nossa, mas que estranho esse valor, porque é quase o valor da faculdade, é quase o valor do ensino médio. Não devia ser mais barato? Eu acho um absurdo tu colocar a criança numa escola infantil e o valor da mensalidade ser quase tanto quanto a mensalidade do 9º ano, ou do ensino médio, ou da universidade. E eu, na mesma hora, eu pensei assim, nossa, eu penso o contrário. Por quê? Eu acho que esse momento da vida, até os 3, depois até os 7 anos de idade, é o momento em que tem que ter mais cuidado com a formação daquela pessoa. É um momento onde biologicamente o cérebro está se formando, onde a criança está aprendendo a socializar, onde ela vai adquirir as crenças positivas, negativas, onde é formado apego, que vai definir tudo depois na vida dela, a autoestima. Então, assim, o futuro inteiro, ele se constrói ali, basicamente. Não que depois não possa ser retomado, com muita terapia, né? Ressignificado. Renomeado. Mas ali é o principal. E aí eu respondi isso pra pessoa. Eu me lembro que eu falei isso pra ela. Eu falei, olha, eu acho que é o contrário, que na infância. Não convenci, tá? Mas enfim, o que tu acha disso, Mitra? Mas foi o que tu conseguiu fazer no momento enquanto mãe, né? Sim. E na hora logo, não, espera aí, eu tô dando marcas iniciais pro meu filho, eu quero que seja o melhor, né? Enquanto tu falava, eu fiquei pensando em 2 questões, assim, né? Que essa fase inicial aí, ela tem 2 pontos muito importantes. Um é o processo do desenvolvimento biológico. Sim. É justamente ali que toda a atividade neuronal e cerebral tá... Exatamente, muito rápido, muito rápido. Eles estão num processo ali de sinapses neurológicas em explosão. Exatamente. O que eu me lembro de ter estudado sobre isso é que nunca mais na vida do sujeito ele vai ter tamanha explosão neuronal quanto mais ou menos ali até os 5, 7 anos de idade. Exatamente. E a abertura também, que nesse momento, por ele estar nessa explosão, né, esse movimento, ele está aberto a todos os estímulos e tudo pode afetar, positiva e negativamente. Porque ele tá ali numa posição um pouco mais passiva. Também. Porque à medida que a gente cresce, a gente vai tomando atitudes mais ativas na vida. Isso, exatamente. E enquanto eu tô ali mais bebezuco, mais bebezinho... Sendo cuidado pelos adultos, né? Claro, Dependente desses adultos. Claro, esse outro, né? Quer dizer, esse outro que já está circulando na sociedade. Isso. Né? Então não tem como um bebê crescer saudavelmente sem que alguém, seja uma mãe, um pai, uma avó, um orfanato, um tio, um cuidador, possa pegar a escola no segundo momento, possa pegar esse bebê e dizer, oi, cuti-cuti da mãe, do pai, aquele mamanhês, e essa coisa toda. Eu gosto muito de uma parte da psicanálise que nos diz o seguinte, que esse sujeito, para que ele possa se situar como alguém no mundo, ele precisa necessariamente da intervenção de outro. Sempre. Porque nós somos seres sociais. E não sobrevivemos sem esse contato. Por isso que esse momento está sendo tão difícil. E tem muita gente passando muito mal, deprimindo, tem suicídio. Verdade. Que a mídia não divulga. Não divulga, mas tem, que a gente fica sabendo. Por quê? Porque o apego, o afeto, isso é super importante. E na primeira infância é onde ele se forma. E eu falei ontem na live com a Yara sobre isso, a teoria do apego, que vai mostrar como que vai ser aquele adulto a partir de como esse apego se formou na primeira infância. Da hora que ele nasce até mais ou menos ali os 3 anos de idade, que é a primeira mesmo, né? A primeira infância mesmo. É ali que se forma, então, o vínculo do bebê com a mãe, o olhar, o quanto essa mãe está disponível para esse bebê, o quanto ela está presente quando está com ele. E
nisso, num apego seguro, até um outro extremo, onde pode ser uma mãe totalmente desconectada, uma mãe que também possa ter algum problema, algum tipo de transtorno, e que simplesmente ela não olha para esse bebê, ela não fixa, ela não faz aquele link das células, né? Porque é mesmo o nosso cérebro que se liga com o cérebro do bebê e forma essa conexão, esse vínculo. Assim, Lu, quando tu falas, né, da mãe que precisa se entregar a esse bebê, né? A mãe tem todo um processo de preparar para essa gravidez, Sim. de estar pronta, de receber esse bebê e nutri-lo, não só com leite materno, mas como com afeto materno. Tá acabando o tempo? Então, faltam 3 minutos, mas a gente pode ir um pouquinho mais, eu acho que dá até 20, vamos? Pode até 20? Pode até 20. Então tá, vamos lá. Que susto, a gente pediu pro filho da Luciana dar o stop aqui. Temos mais 5 minutos, Gustavo, vamos lá. 5 minutinhos. 7 minutinhos, vamos lá. Nossa, até deu um negócio aqui. Como é que eu vou finalizar um assunto tão deep, tão profundo. Muito profundo mesmo, assim. E se a gente entrar na história da teoria do apego, então vai longe, né? Mas eu queria falar um pouquinho, uma coisa que eu acho bem importante colocar, que tem relação também com os traumas, né? E que quando eu atendo um adulto, eu atendo só adulto. Não atendo criança. Mas ao mesmo tempo eu só atendo criança. Porque quando o adulto vem pro meu consultório para buscar terapia, quem que eu vou tratar? A criança. Aquela criança interna, ferida, que recebeu um não, ou que foi maltratada, ou que sofreu violência, ou que teve uma relação paradoxal com a mãe. Então a gente está o tempo inteiro carregando essas nossas partes internas, infantis, que não foram bem resolvidas, digamos assim, e que vão nos fazer caminhar tropeçando pela vida, né? E na psicanálise assim também? A gente tem o ideal do eu e o ideal do outro, né? Sim. Então, assim, aquilo que eu tenho de expectativa enquanto indivíduo e o quanto o meu pai e a minha mãe têm expectativa sobre o meu ser. E isso às vezes causa conflitos, Sim. Porque nem sempre eu vou corresponder ao desejo ou à expectativa ou à cobrança que os meus pais gostariam que eu fizesse. Nem sempre. Às vezes eu tenho escolhas que são diferentes das escolhas que os meus pais imaginaram pra mim. E às vezes, enfim, e aí eu acho que o grande lance que todos nós temos, enquanto seres humanos, é medo de perder o amor. Exatamente. A gente volta lá pro apego daí. Aí volta medo pra de apego. perder. Medo de perder, exatamente. Porque, primeiramente, esse narcisismo primário, que a psicanálise traz muito também esse conceito, que nada mais é do que eu ter uma mãe que me ama loucamente e que vai me fazer ser o rei ou a rainha da vida dela. Isso. Em algum momento isso precisa cair. Sim, precisa ser cortado. Que é onde a gente vira adulto, né? Vira, entre aspas, né? Porque é um processo, né? Não existe esse corte. Mas a gente vai se tornando, vai se construindo e vai se tornando. Graças ao terceiro. Isso. Que é o papel da paternidade. Isso. Bom, aí estamos na psicanálise pura, hein? Quer dizer, alguém vai ter que dizer, ó, bebezinho, você não é a mesma não carne é da, da tua mãe. Você não é da um mamãe. bolo só. Mamãe é mamãe, você é você. Existe, como tu falou, existe a escola, aí existem funções sociais. Sim, que vão fazendo com que a gente vai saindo e vai se desprendendo dessa união oral, narcísica, né? Exatamente, bem isso. Olha que interessante. E aí tem aquelas pessoas, né, que não conseguem sair disso e aí vão desenvolver, ou vão ficar nas relações de dependência, ou vão desenvolver uma dependência mesmo, química, né, ou enfim, de outra coisa. E não trabalham essa criancinha interna que ficou lá grudadinha na mãe, né? E que precisa descolar. E que precisa descolar. Para que a gente possa dar os nossos passos enquanto adultos. Isso, exatamente. Responsáveis das nossas escolhas. Isso, exatamente. E, bom, vamos ver como é que tá o nosso tempo. Aqui temos 3 minutinhos. Eu queria falar uma coisa bem legal, que eu também coloco bastante, assim, de uma forma didática para os meus clientes, principalmente, assim, quando eu tô explicando, né, como é que acontece a questão do trauma, o que acontece dentro do cérebro. E como esse período da infância é importante, porque o nosso cérebro, ele vai se formando e ele leva em torno de 20 anos para ele ficar totalmente formado. 20 anos. A gente até os 20, 18, 19 anos, a gente ainda tá com o cérebro em formação.
Então, quando a gente é criança, ali nos primeiros anos, até os 7 anos de vida, como tu disseste antes, o cérebro está assim, fazendo muitas sinapses e está crescendo, se desenvolvendo. Quando a gente é muito pequeno, a gente não tem toda essa parte do córtex, do neocórtex, que nos permite fazer abstração, fazer conta, racionalizar. Questões simbólicas também. Isso, né? exatamente. Então a gente ainda está naquele cérebro emocional, a gente chama de cérebro reptiliano, principalmente quando a gente é muito pequenininho. E a gente é uma antena parabólica de emoções. Captamos tudo. Captamos tudo. A gente sente, gente, olha, É. se vocês acham que teu filho que tua filha não sentem, entendendo. não ouvem, não entendem, Ele pode não entender a um Cognitivo. nível racional, É. mas ele entende muito mais no sentido, afeto. no afeto. E é por isso que é tão importante continuar sentindo também, depois de adulto. Claro. Não perder essa conexão. Não entrar numa frieza, assim, né? De, não, também não quero sentir nada. Não, peraí. A gente vai sentir. Né? A questão é como que a gente vai lidar com os sentimentos. Isso. Se tu fosse resumir ou terminar esse assunto, o que tu diria assim, dentro da psicanálise, assim, que tu acha mais importante levar em consideração quando a gente pensa na infância e nas marcas, né, psíquicas da primeira infância? Deixa teu filho ser quem ele veio pra ser. Ai, que lindo! Ai, amei! Acho que eu não vou nem dizer mais nada. Eu também concordo com isso. Como diria minha mãe? Não pode tocar! Eu não posso tocar! A gente tá transgredindo! Ó, álcool gel. Só não estamos usando máscara, não tá mas de ó, máscara, tá bem gente. longe, tá bem longe. Ó, Tá tocando o celular. nosso alarme. Acabou o tempo. Gente, acabou nosso tempo. Foi muito bom essa conversa, adorei Mitra. Nada, Muito amor, legal linda. Qual é o teu trocar. Instagram? Meu Instagram é luciana.boing. Podem olhar lá. Meu site é lucianaboing.com.br. E o meu é psicanalista.mitragranfar. Um beijo, gente. Obrigada. a todos. Obrigada tchau, tchau. também. Gustavo. Nosso cameraman, please. Foi.